Em esportes de salto e interceptações, mulheres têm 4 a 6 vezes mais chance de lesão grave no joelho. Uma das razões seria o ângulo Q. Eu já vou falar disso aqui, deixa só para eu não esquecer. A boa parte dos estudos que tem mostrado essa prevalência, incidência e prevalência de lesão grave em joelho em mulheres, vem de estudos feitos com o handball. Por isso que ele está colocando aqui esporte de saltos, porque o handball tem muito salto, e interceptações, né? Você vai fazer um salto para lançar a bola e alguém te bloqueia. Não é exatamente um treinamento de força clássico que a gente faz em academia, é uma outra história. Mas essa é uma preocupação importante. É uma medida que ela é feita basicamente assim. Você faz uma linha da tuberosidade tibial em direção ao centro da patela, então segue essa linha, e uma outra linha também que vai passar aqui vai fazer essa intersecção aqui no centro da patela, mas essa outra linha vindo lá da espinha ilíaca antero-superior, né? Da espinha ilíaca antero-superior, passando aqui, e essa linha reta, e aí você forma então um ângulo aqui. Isso é chamado de ângulo Q. Como mulheres têm um quadril mais, a ossatura do quadril mais larga, o ângulo Q tende a ser maior em mulheres, em média é maior em mulheres. Só que a questão não é só o quadril. Muita atenção nisso aqui, ó. Repare que a tíbia também é muito importante, porque veja, eu faço um traço reto da tuberosidade tibial ao centro da patela. E a outra que vem lá da espinha ilíaca antero-superior. Veja, por exemplo, neste caso aqui, ó, que este ângulo aqui é muito maior do que o de cá. E não foi por causa do quadril, foi por causa da tíbia. Aí então entra um outro fator importante, que é o chamado valgo do joelho. Isso aqui tende àquele X que a gente chama de valgo. Então, essas duas coisas aqui que parecem estar mais associadas à lesão, ou seja, um quadril mais largo, que obviamente aumenta a chance de você ter um ângulo Q maior, mas também um valgo no joelho. E uma coisa interessante no valgo do joelho é que não precisa necessariamente ser um valgo do joelho numa avaliação estática. Então, essa moça aqui, por exemplo, se você faz uma avaliação estática, não há nada de importante aqui, tá tudo ok. Se você faz uma avaliação já com algum desafio, estático, mas já fazendo um desafio, já vê alguma coisinha, mas muito pouco. Mas aí que entra uma outra história, que é o chamado avaliação postural dinâmica. Veja que quando ela faz o movimento, ó, aí a coisa muda pra caramba. Então ela passa a ter um valgo dinâmico, né? Isso aqui, inclusive, é um teste feito para avaliar, né? Um teste, uma avaliação dinâmica, ó, valgo do joelho dinâmico aqui, ó. E esse teste aqui é um teste feito para identificar se a pessoa não tem, aquela pessoa que não tem um valgo numa avaliação estática, mas que pode surgir. E isso está mais fortemente associado com lesões no joelho. E faz bastante sentido. Imagina, essa pessoa salta de um esporte com salto de uma certa altura e vai cair então com muito mais força. A força que vai ser projetada daqui para cá e de baixo para cima é enorme, aumenta a chance. Então tem testes assim para avaliar o que acontece no joelho. E há uma preocupação, quando a gente fala em lesão de joelho, pode ser um monte de coisa, né? Mas uma lesão muito comum é exatamente no ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior se lesiona muito mais do que o posterior. De fato, é intrigante você ver uma pessoa que não tem o valgo, mas que quando faz uma ação como essa, claramente ele aparece. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, você poderia falar assim, então o que eu devo fazer é evitar não trabalhar saltos, não trabalhar pliometria por causa desse risco. É exatamente o oposto. Ó,
Programas de condicionamento físico, incluindo treinamento pliométrico e com pesos, parecem reduzir drasticamente a taxa de lesões de joelho em mulheres. Então, um treinamento de força para segmento inferior, para proteger tornozelo e joelho é importante, obviamente, principalmente joelho. E pode-se incluir o pliométrico. Obviamente que vai ter que fazer uma progressão inteligente, não dá para sair pulando de qualquer altura ou com excesso de carga e nem com excessos de salto. Mas se fizer uma progressão inteligente, aparentemente isso, pelo que se sugere, reduz bastante a taxa de lesões. E aí tem alguns estudos sobre isso. Aquelas com... Aqui é um pedaço que está no livro lá. Até mantive a página aqui, que é caso vocês queiram achar essa informação de forma rápida. Aquelas com pior score num teste, que é um teste específico, é um teste que tem sido desenhado para avaliar essa condição motora do segmento inferior. Esse é um teste chamado LES. Daqui a um pouquinho eu vou falar dele para vocês. Então ele está dizendo aqui que aquelas mulheres com pior score no LES, que é um instrumento clínico de avaliação do movimento usado para identificar padrões inadequados de movimentação durante a atividade de salto e aterrissagem, parecem ter sido as mais beneficiadas com essas intervenções com treinamento de força e pliometria. Então essas que tinham pior desempenho nesse teste foram as mais beneficiadas. Uma pesquisa demonstrou que uma intervenção de 9 meses foi mais eficaz do que a de 3 meses em termos de retenção dessas melhorias ditas ali em cima, no movimento que foi investigado por este instrumento. Esse instrumento é um instrumento bem interessante para quem for trabalhar especificamente com mulheres e em desportos que envolvam saltos e interceptações. Handball, basquete, futebol, embora um pouco menos vôlei. Então, se você que está assistindo pretende trabalhar ou está trabalhando com este grupo, aprender sobre esse instrumento é algo que vale a pena. Então, o que é o LES? Esse grupo aqui, que tem, veja que esse Pado aqui que está como primeiro autor, é o mesmo grupo de pesquisador, ele está aqui, e eles que participaram da validação desse instrumento. Tá? Então, neste trabalho aqui, não é o único, mas se eu não me engano, este foi o primeiro. É um trabalho bem interessante, investigaram mais de 2.000 mulheres, e esse teste ele funciona assim: a pessoa vai saltar de uma dada altura, obviamente está descrito lá no artigo bonitinho como que é o procedimento, e aí na sequência vai fazer a aterrissagem e na sequência faz um salto, né? Faz esse contrassalto aqui. Então salta, aterrissagem e o contrassalto. O detalhe é que a avaliação ela é feita em vários momentos, é filmada, e você vai avaliar desde a saída, a chegada, a descida e depois a subida de novo. Então o documento ele mostra lá como que você avalia isso. Veja aqui que interessante, nessas 2.000 pessoas, aí compararam com homens, vamos olhar só aqui, até porque o resto se interpreta quase por exclusão. Mas vamos ver os resultados aqui, ó, de excelente e bom para homens. Ó. Então, se você pega lá o score no LES, se você soma aqui o bom e excelente para homens, ficou na casa de 55%. Para mulheres, ficou só 35%. Então, veja que o bom e excelente é quase o dobro para homens. Aliás, se você pegar só o excelente, é mais que o dobro, né? Como a gente está vendo aqui, ó, mulheres foi 14% e homens 30%. Então parece um instrumento interessante para você fazer essa avaliação do valgo dinâmico, poder tomar a decisão se vai fazer uma intervenção mais direcionada para uma pessoa ou outra.